E o presidente da República vetou o projeto de lei Paulo Gustavo, que previa repasses de verbas para o setor cultural do país. O recurso seria de 3 bilhões e 800 milhões de reais, tirados do Fundo Nacional de Cultura para estados e municípios, com o objetivo de combater os efeitos da pandemia sobre o setor. As justificativas para o veto foram relacionadas às questões fiscais. O presidente alegou que o projeto criava uma despesa sujeita ao teto de gastos dos órgãos públicos e não apresentava uma medida compensatória para garantir o cumprimento desse limite. O veto vai ser analisado pelo Congresso Nacional e pode ser derrubado ou mantido por deputados federais e senadores. Caso seja derrubado, o projeto pode ser promulgado e virar uma nova lei. A data para análise ainda vai ser definida. O PL chamado Paulo Gustavo foi criado em homenagem ao ator e comediante que morreu vítima da Covid-19 em maio do ano passado. O Paulo, ele sem dúvida foi um dos grandes expoentes da comédia brasileira recente. Ele criou muitos personagens muito marcantes, profissional completo no cinema, na escrita, no teatro, um humorista completo, um roteirista, um dos melhores que a gente já teve no Brasil. E o audiovisual hoje no Brasil, ele gera mais recursos do que a indústria automotiva e a indústria farmacêutica juntas. É um mercado que movimenta cerca de 25 bilhões por ano no Brasil. Estima-se que cada R$1 investido no audiovisual retorna 3,6 reais em tributação. Além dos milhões de empregos, as milhares de empresas que vivem direta e indiretamente da atividade audiovisual e cultural. Pelas redes sociais, parlamentares e figuras públicas criticaram a medida do governo federal. O deputado Randolfo Rodrigues afirmou que do total de verbas que seria destinado à cultura, 30 milhões iriam para o Amapá, estado que elegeu o deputado. Ele ainda ironizou a iniciativa, dizendo, abre aspas, sabe o que faria o presidente sancionar? Talvez superfaturar e garantir a sobra para eles, como estavam fazendo com os ônibus escolares. A também deputada Sâmia Bonfim e a ex-parlamentar Manuela Dávila disseram que Bolsonaro é inimigo da cultura. O pré-candidato à presidência, Ciro Gomes, escreveu que a proposta foi barrada na calada da noite sob a justificativa de contrariar os interesses do público. E Guilherme Boulos afirmou que o veto é um retrato deste governo. Sobra dinheiro para o Centrão e falta para a cultura. Não é fácil, Vinícius Serra já está aqui comigo mais uma vez. Vinícius, o que chama atenção de fato é que um setor totalmente importante economicamente e, claro, para a vida das pessoas. Afinal de contas, nós vivemos de cultura, nós vivemos de educação. Sabemos que os investimentos tanto na cultura como também na educação são baixíssimos, muito aquém daqueles que poderiam fazer diferente no país e infelizmente acabam não fazendo. Será que esse veto também foi motivado pelas críticas que o presidente recebe da classe artística? Pois é, Elias, a gente não vai ter essa confirmação direta, a não ser que ele venha a público falar isso, e a gente sabe que isso, né, evidentemente não vai acontecer. Mas é o que tem sido repercutido bastante, né, por vários artistas brasileiros nas redes sociais, como a gente viu no VT também, a questão de o pessoal tá chamando, né, o Bolsonaro de inimigo da cultura, né, o presidente da República, então, vetou essa lei, né? Vetou esse projeto que veio a ser publicado hoje, né? No Diário da União, o veto de fato. Então, assim, a gente lembra também, né, Elias, como você veio falando, é um dos setores que mais foi afetado por conta da pandemia, justamente por precisar, além dessa questão das produções, contato com várias pessoas, precisar também do público, né? Então, algumas adaptações foram feitas, mas algumas perdas também nesses setores, a gente sabe que não vão ser mais recuperadas. E esse repasse, né, era uma forma de ter esse alento para essa classe poder voltar a trabalhar, para poder, quem sabe, algum dia atingir a meta que estava sendo, né, pesquisada, né, pretendida antes da pandemia. Nas redes sociais, a gente pôde acompanhar também, além desses que a gente mostrou na nossa reportagem, o viúvo do Paulo Gustavo, né, ele se manifestou também nas redes sociais, dizendo estar muito triste com essa situação e também criticando a posição do governo em relação à cultura e também ao bem-estar do povo, assim como a mãe do Gustavo, também do Paulo Gustavo, né, a Dea Lúcia Amaral,
postou também nas suas redes sociais uma imagem, né, do Paulo Gustavo com um X dizendo o seguinte: você foi vetado. Então mostra também como é que a classe artística, de uma maneira geral, não gostou dessa situação. E aí fica a seguinte questão, Elias. Como a gente viu, né, parlamentares opositores se posicionaram contra essa questão, contra o veto. E aí cabe agora ao governo, né, ao Congresso, aliás, manter ou não esse veto. Para que o veto caia, precisa ser um voto de maioridade, né? Tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. 257 na Câmara e 41 votos no Senado para que esse veto seja, né, para que esse veto caia e aí a lei possa voltar a dar continuidade de onde que parou. Então, já existe essa movimentação nas redes sociais para que isso, pelos parlamentares opositores, para que isso aconteça o mais rápido possível, viu, Elias? Pois é, Vinícius, o que me chama a atenção, eu vou até repetir aqui os números para quem nos acompanha agora, o recurso seria de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Esses recursos, de acordo com o presidente da República, não daria de fato aí para poder fazer esse repasse para o setor da cultura. Mas o que me chama a atenção é que nós temos um fundo eleitoral. Atenção, um fundo eleitoral de mais de 5 bilhões de reais. Um fundo eleitoral que não é retornado para a sociedade de formas e serviços. Um fundo eleitoral que a gente sabe que é para promover campanhas eleitorais, inclusive deste ano, de 2022. A pergunta que fica é se de fato não há dinheiro ou se o dinheiro é aplicado apenas nos interesses políticos, seja do presidente ou de outros deputados que também estão lá em Brasília, que ao invés, muitas das vezes, de promover leis, estão promovendo seus próprios interesses. Vinícius, vamos continuar acompanhando e a gente espera que pelo menos alguma atitude seja feita em relação à cultura. Afinal de contas, não é só dar uma canetada, negar aí um projeto de lei como este que se resolve o problema do país. Vinícius, muito obrigado. Daqui a pouco eu volto a conversar com você.